Olá, muito boa noite, bem-vindos a esta aula extra que nós resolvemos organizar de surpresa para vocês. Esperamos que estejam todos prontos para mais um dia, mais uma aula com conteúdo desta vez diferente. Um, Nós tínhamos perguntado para perceber qual era a vossa sensibilidade, o que é que vocês preferiam que nós abordássemos na aula de hoje. Já vou revelar qual foi o vencedor, se foi a Físico-Química ou a Matemática, uma vez que o nosso convidado de hoje é especialista e pode dar as duas disciplinas. Mas eu, antes de mais, queria perguntar-vos, porque é muito importante nós sabermos e termos essa informação em primeira mão através de vocês, qual é a matéria que vocês consideram mais difícil neste momento? Até agora, tudo o que têm estado a estudar, biologia para o exame, o que é que tem sido mais complexo? Biologia ou de geologia, naturalmente. Queria-vos também saber como é que está a ser a tua experiência com os flashcards, a tentar ensinar a matéria a outros colegas ou algum bichinho peluche que tenhas em casa, ou ao teu cãozinho, enfim. Essa experiência que nós sugerimos que experimentasses ter. Este tipo de feedback é importante para nós, gera também interação entre a própria comunidade do canal Discord e, e nós gostávamos muito que vocês colaborassem e trocassem informações connosco, mas também com os colegas que já lá estão, que são quase 60 pessoas já neste momento, porque de facto ajudar os outros a evoluir é hiper gratificante, vocês vão ver. Então não percam essa oportunidade, entrem e aproveitem a plataforma. Vocês de modo mais ou menos tímido têm andado a trocar algumas mensagens mais privadas, mas não tenham problemas de colocar questões mais abertas e que outros colegas até, ou vocês próprios, possam depois ajudar outras pessoas que venham a entrar na plataforma e a precisar. Não me vou alongar. Porquê é que não me vou alongar? Porque já conseguimos perceber que muita gente está a assistir a estas aulas de modo assíncrono e, portanto, este horário talvez, já agora partilhem isso também, se este horário é simpático ou não para vocês. Nós pensámos que 8 horas da noite não era nem tarde nem era cedo e que, portanto, poderia ser um bom horário para termos estas aulas. Mas partilhem connosco qual seria o melhor horário para vocês, para poderem estar em direto, também a colocar questões e envolverem-se um bocadinho mais, para não ser só eu a falar, porque eu gosto também de responder a perguntas. E como eu gosto de responder a perguntas e não tenho tido a possibilidade de falar com muita gente nestas últimas aulas, só um bocadinho com a Leonor no outro dia, hoje temos o convidado de surpresa. Portanto, muitos de vocês também já estão com a vossa cabeça na Físico-Química, e foi por isso que nós nos lembramos de convidar o professor Diogo Braz, que é especialista em Físico-Química e Matemática, e sim, da questão que nós colocámos para saber se vocês preferiam ter apoio a Físico-Química ou a Matemática, é verdade, hoje ganhou a Físico-Química. Quem quiser Matemática, quem sabe, no futuro poderemos fazer mais uma aula para a matemática, mas vocês têm de nos pedir, ok? Então, hoje realmente vai ser o tema da Físico-Química, e o professor Diogo Braz é uma referência na área. Se vocês procurarem na internet, no YouTube, tem vários vídeos e formas de se apresentar também nas redes sociais, que vocês com certeza vão gostar de acompanhar. Ele começou por integrar uma das primeiras equipas explicadoras de My Study Space, já há bastante tempo atrás, e agora realiza connosco parcerias pontuais, como é agora esta a situação. E, portanto, muito bem-vindo, Diogo, à nossa aula de bónus. Obrigada por oferecer este Olá, bónus olá, obrigado. neste desafio de Biologia e Geologia, com perninha para a Física-Química. E eu começava por te perguntar se, à semelhança do exame de Biologia e Geologia, se no exame de Físico-Química também há, assim, um número muito elevado de inscrições, porque quando nós analisamos esses dados, nós percebemos que os alunos têm dificuldade em estudar bem e preparar-se adequadamente para o exame de Biologia e Geologia. Qual é a tua perspectiva do ponto de vista da Físico-Química? Olha, pelo que eu sei, não tem tanta gente com biologia, mas tem muita gente. É o segundo exame mais concorrido. O primeiro é biologia.
Ah, mas é o exame que tem as piores notas. É um exame que tem a média mais baixa, mesmo pior que matemática. Portanto, eu acho, diria que, que é o exame nacional mais difícil. E há muitos alunos que repetem, outros que não querem repetir porque não querem voltar a passar pelo sofrimento. Mas sim, não tem tanta gente, mas tem muita gente. Não tanta como biologia. Mas aqui o que eu queria passar a mensagem é que é o exame talvez mais difícil de secundário, tendo em conta as notas, não é? Que eles obtêm em primeira e em segunda fase. Ok. E como sabes, em Biologia e Geologia é necessário reter muito conteúdo, decorar bastantes coisas. Como é que tu vês a necessidade de memorizar em relação à matéria de Física-Química? Olha, em relação a essa pergunta, coisas para decorar há sobretudo no 10º ano em Química. Tipo múltiplos e submúltiplos, geometria molecular, a parte dos hidrocarbonetos também, os grupos funcionais. Eu diria que é uma matéria mais, na minha opinião, um bocadinho mais chata, onde eles têm que decorar algumas coisas, é em Química 10º ano. Depois, Física 10º ano, Física 11º e mesmo na Química 11º ano é sobretudo entender conceitos e depois conseguir relacioná-los para responder às perguntas. Portanto, diria que não há assim muita coisa para decorar em Física ou Química para o Exame Nacional. Sim, mas, por exemplo, essa matéria que estavas a referenciar dos hidrocarbonetos, nós podemos aplicar uma mnemónica. Tu tiveste-nos a dar alguma informação para nós podermos integrar com os conhecimentos que passámos na aula anterior, da técnica dos flashcards, Sim, e sim. portanto, com essa técnica, nós fizemos aqui um exemplo para os alunos perceberem como é que podem aplicar também à físico-química e a este contexto dos hidrocarbonetos, nomeadamente à parte dos prefixos e sufixos. E então vou passar aqui à apresentação para vocês, os alunos, poderem ver os flashcards simples que nós fizemos para vocês poderem acompanhar com um exercício prático, que saiu em exame. Portanto, já devem estar a ver a tela. Confirmas-me? Estão a ver a tela? Sim, já se vê. Ok, então, flashcards para os hidrocarbonetos com os prefixos. Portanto, se tiverem um carbono, é melhor explicar tu esta matéria, não? Sim, o Portanto, carbono. isto corresponde a um dos Sim, lados do cartão e isto ao outro lado do cartão. Naturalmente, vocês têm de fazer primeiro um lado e depois o outro, mas também o inverso também é interessante saberem, não é? Vocês têm de saber nos dois sentidos os cartões. Sim. sim. Então, o carbono. Estamos a falar de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são moléculas que só são constituídas por carbono e hidrogênio. Por exemplo, CH4, C2H6, são hidrocarbonetos. Portanto, eles têm que, no Exame Nacional, saber dar o nome às moléculas. Moléculas com carbono começam por met, com 2 carbonos começam por et, com 3 carbonos começam por prop, com 4 carbonos começam por but. Tem um bot, é but, Sara, está bem? Pronto, depois. Desculpem. Corriste. Com 5 carbonos é pent, 6 carbonos é hexa, depois é hepta, octa e por aí fora. Os 4 primeiros é que são assim um bocadinho diferentes do habitual. Mas pronto, isto é o prefixo, é o início da palavra, e depois tem o sufixo, que eu acho que tu também fizeste, certo? Sim, eu até devia saber esta do voto, eu achei estranho, porque é o botano, não é? Sim, o botano. Pois. Depois o sufixo tem a ver com a relação que existe entre o número de carbonos e o número de hidrogénios. No caso de a relação ser de N para 2N mais 2, por exemplo, o metano, não é? Tem um carbono, portanto o N é 1, 2 vezes 1 mais 2 dá 4, CH4 verifica esta relação de N para 2N mais 2, então termina em N, por isso chama-se metano. No caso dos compostos, dos hidrocarbonetos que verificam esta relação de N para 2N mais 2, haverá sempre, nunca existirá ligações, só existirão ligações covalentes simples entre moléculas, entre átomos de carbono.
Depois temos os outros dois sufixos, o N e o IN, que têm as relações que vocês veem aqui, de N para 2N e de N para 2N-2. No caso de eno, do sufixo sereno, terá sempre uma ligação covalente dupla. No caso do sufixo ser ino, terá sempre uma ligação covalente tripla. Portanto, e é isso, é a aplicação aqui então dos flashcards para vos ajudar a decorar, a memorizar os prefixos e os sufixos para os hidrocarbonetos. Ok, pois trouxemos aqui um exercício que saiu no Exame Nacional de 2010, na segunda fase, Sim, eu posso e que ler. é sobre esta matéria. Sim, diz assim, o carbono, elemento presente nas moléculas de CO2, dá origem a uma grande variedade de compostos orgânicos, nos quais se incluem os hidrocarbonetos saturados, também designados por alcanos. Depois tem os saturados, que são os alcanos, e tem os insaturados, que são os alcenos e os alcinos, que têm a ver com os sufixos que nós tivemos a ver anteriormente. E depois perguntou aqui, seleciona a única opção que corresponde à representação correta de uma molécula de propano. Olha, Sara, podes passar para trás, se faz favor, para os prefixos. Consegues? Sim. Aqui, ok. Então, propano, temos aqui o prop, não é? Como prefixo, então tem 3 carbonos. Está bem? E tem que verificar, portanto, tem que o sufixo é ano, portanto, separares aí, tem 3 carbonos, tem que ter 2 vezes 3, 6, mais 2, tem que ter 8 hidrogénios. Ok? Então passa lá para o exercício, se faz favor. Tem que ser uma molécula com 3 carbonos e 8 hidrogénios. Reparem que todas elas têm essa... portanto, tem esse número de carbonos, penso eu, e tem... A B não tem. Ou tem? Tem Não, 3. não tem. O B tem 8 hidrogénios, não é? Sim, mas tem 3 carbonos, sim. Não, o B tem 6 hidrogénios, o C tem 6 hidrogénios, portanto podemos já eliminar o B e o C, não é? Certo? Uhum. Porque tem 6 hidrogénios e tem que ter 8, e depois sobra a opção A e a opção D. Se tem o sufixo ano, não pode ter ligações duplas, só pode ter ligações simples, portanto seria a resposta A, portanto a resposta certa. Ok? Ficou claro? Por favor, respondam no chat, se acham agora, se ficou claro. Ok. Vamos interromper aqui o compartilhamento. Pronto, esta matéria, espero que tenha ficado clara, é uma ponte que se pode fazer entre aquilo que estivemos a falar nos dias anteriores e a matéria da Físico-Química também, portanto são técnicas que são úteis para várias disciplinas. E eu agora perguntava ao Diogo, como é que um aluno pode saber se está bem preparado para o exame de Físico-Química ou se precisa de uma ajudinha? Olha, para ver se ele está bem preparado para o exame de Físico-Química, convém nas vésperas, eu diria 1, 2 semanas antes do exame, fazer uma simulação de exame. Portanto, tentar repetir um exame, pode ser um exame do ano anterior, de primeira fase, de segunda fase, pode ser um exame mais anterior, não importa qual é que é o exame, mas tentar criar as condições do exame, sei lá, fazer o exame num local diferente do habitual, à hora do exame, o exame este ano vai ser às 9h30, fazer com o tempo estipulado, que são 2 horas mais 30 minutos de tolerância, e depois ver qual é que foi o resultado, eu próprio fazer a sua autoavaliação e ver qual é que foi o resultado. Agora, eu acho que isto deve ser feito já numa altura próxima do exame, não é? E procurar ajuda nessa altura depois fica um bocadinho em cima. Eu acho que talvez a pessoa tem que ter a capacidade de autoavaliar-se e perceber se precisa ou não de um apoio para a disciplina. Acho que esperar até 1 ou 2 semanas do exame para fazer esta avaliação, esta autoavaliação, fica um bocadinho tarde para depois o apoio surtir efeito. Sim, Concordas? é uma das questões que nós vemos muitas vezes, é que os alunos acabam com a ansiedade de ver se já estão preparados para o exame ou não, de alguma forma estragar os exercícios de exame, fazendo demasiado cedo. Compram livros muito cedo, não é é? que E acabam por estragar a surpresa do exame. Assim, há tanta coisa para ver, não é? Que eles têm que estudar primeiro e depois estarem primeiro, não é? Há tanta coisa para ver que depois quando
quando têm tudo estudado, já estão próximo dos exames. E é que faz sentido fazer uma autoavaliação e perceber se estão ou não preparados para o exame. Sim, o que nós costumamos recomendar é que façam provas modelos, façam testes de vária ordem, mas que guardem os exames nacionais dos anos anteriores como ferramenta de aferição, mais em cima da hora dos exames, para não estragar esse material que é precioso. Mas, de qualquer forma, eles têm de fazer uma avaliação daquilo que estão a avançar no seu nível de conhecimentos mais cedo, não é? Nem que seja com provas modelo ou com outro tipo de exercícios, tipo exame. Sim, sim, sim. Enfim, há aqui também uma outra questão que te queria perguntar, que tem a ver com um exercício que eu sei que sai sempre nos exames nacionais, historicamente. É um exercício que deve ser mesmo bonito, porque não abrem mão dele, e que tu trouxeste hoje para partilhar com os Sim, nossos alunos a resolução, não é? Porque é sim. mesmo muito importante. Então passo-te. É um exercício que sai sempre, portanto posso Sim, apresentá-lo? sim, passo-te a apresentação, sim. Então vou aqui partilhar a tela. Tens que me deixar partilhar, Sara. Ah, espera aí. Eu Já vou dá? lembrar. Não, eu vou lembrar-me onde é que é isso, espera. Eu tinha aqui essa janela, eu juro que eu tinha aqui essa janela. Está Ao aqui. lado do compartilhar tela Já tem... encontrei, já encontrei. eh, Estava atrás. Então vou partilhar aqui a minha tela para mostrar o seguinte. Ok, eu acho que já estão a ver. Sim, vê se Vou bem. fechar isto aqui. Eu digo que este é um exercício clássico do exame de Físico-Química porque sai sempre, olha, saiu 2022 primeira fase, 22 segunda fase, saiu 2021 primeira fase, 2021 segunda fase, saiu 2020 primeira fase e podia andar para trás que ele vai aparecer sempre, ok? Este exercício é um exercício que eu poderia chamar de reta de regressão linear, porque é isso que vocês vão ter que fazer. Também tenho que fazer uma reta de regressão linear utilizando a calculadora, mas já vou explicar um bocadinho melhor. Este exercício normalmente vale sempre um valor no exame. E, portanto, se tu queres ter 20 valores no exame, tens que conseguir resolver este exercício. Ora bem, então, primeiro, o que é uma reta de regressão linear? Um minuto só para explicar um bocadinho a ideia da reta de regressão linear. Então, a regressão linear é um modelo estatístico cujo objetivo é identificar ou verificar a relação de uma variável, que normalmente nós chamamos a variável dependente, em função de outra variável, que é a variável independente. Será uma reta, portanto, terá a equação y igual a mx mais b, em que m é o declive da reta, b é ordenada na origem, eu acho que isto já deves saber de matemática, já vem lá atrás do 8º ano, e r ao quadrado é uma coisa que se chama coeficiente de determinação. Não tens que saber isto, mas eu gosto de te informar. Portanto, quando tu vais fazer a reta de regressão linear na calculadora, o r ao quadrado, quanto mais próximo de 1, melhor é a relação que uma variável tem com a outra. Tá bem? Portanto, se tu tiveres um r ao quadrado, quando te aparece lá o valor de r ao quadrado muito baixo, muito inferior a 1, portanto, o r ao quadrado é sempre um número entre 0 e 1, se for um número muito longe de 1, significa que há uma pouca relação entre as duas variáveis em estudo. Portanto, esta reta de regressão linear permite verificar então se existe uma relação entre essas variáveis e depois prever o valor de uma em função da outra. Imagina que tu chegaste a esta equação, y igual a mx mais b, a partir desse momento tu podes dar aqui um valor qualquer a x que faça sentido e descobrir então o y. Então, vamos lá ver um bocadinho melhor como é que então aparece este exercício no Exame Nacional. Vai-te sempre aparecer uma tabela, depois vai-te pedir para deduzires uma expressão. Isto porquê? Porque no caso do Exame Nacional vai sempre existir uma relação linear entre as variáveis. É importante. Eu aqui tinha dito
que permite verificar. Mas, no caso do exame nacional, vai sempre existir essa relação linear entre as variáveis. Depois vão-te pedir para apresentar a equação da reta que se ajusta a um determinado gráfico e depois vão-te pedir os valores solicitados a partir da equação da reta de ajuste. Então, resumindo, o que é que te vai aparecer? Vai-te aparecer uma tabela. Tu vais passar estes dados para a calculadora, vais colocar numa coluna os valores de x, na outra coluna os valores de y, vais marcar os pontos. Eu não consegui aqui neste exemplo que eu vou explicar de seguida, aqui uma janela muito boa, porque vocês percebem que estes números são muito grandes, então fica complicado encontrar aqui uma janela, mas acho que é perceptível aqui 3 pontos. Portanto, o que eu fiz foi passar então esta tabela para a lista da calculadora. Valores de x numa coluna, valores de y noutra, marco 4 pontos e depois peço à calculadora para traçar a reta que se melhor ajusta a estes 4 pontos. E vou pedir à calculadora também para que me dê o declive e a inclinação dessa reta, ou seja, o A e o B da reta. Neste caso, por acaso, está aqui trocado, não é? Nós estamos habituados a ver AX mais B. Neste caso aqui, o declive é dado pela letra B e a ordenada na origem é dada pela letra A. Mas onde é que está a dificuldade do exercício? Porque isto parece muito simples, quer dizer, eu tenho aqui duas colunas, uma é o X, outra é o Y, ponho na calculadora e peço para a calculadora me traçar a reta que se melhor ajusta a este conjunto de pontos. Nada de especial, até aqui tudo bem. Mas onde é que está a dificuldade do exercício? A dificuldade do exercício está em entender o significado do declive, o significado físico do declive e da ordenada na origem. Então, eu vou pôr isto mais claro resolvendo o exercício, este exercício em concreto, que é um exercício que saiu no exame de 2020, segunda fase. Então o exercício diz o seguinte: a massa de Júpiter pode ser determinada a partir de uma relação entre os períodos de translação t dos seus satélites e os raios r das órbitas por este descritas, verificando-se que t ao quadrado varia linearmente com r ao cubo. Na tabela seguinte, apresentam-se os valores de r ao cubo e t ao quadrado dos satélites de Júpiter descobertos por Galileu. Então temos aqui a tabela, já tínhamos visto anteriormente, e agora pedem o seguinte: determina a massa de Júpiter. Nós temos que, a partir desta tabela, determinar a massa de Júpiter. Como é que nós vamos fazer isto? Vamos deduzir uma expressão de t ao quadrado em função de r ao cubo, a partir da segunda lei de Newton e da lei da gravitação universal. Depois vamos ter que apresentar a equação da reta de ajuste ao gráfico t ao quadrado em função de r ao cubo. Dizemos aqui para desprezar a ordenada na origem. E depois, no final, calcular o valor solicitado. Explicita o seu raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. Ora, então, nós já sabemos que há uma... Verifica-se que t ao quadrado varia linearmente com r ao cubo. O que é que isto significa? Que o t ao quadrado vai ser um f de r ao cubo. Okay. T ao quadrado vai ser um f de r ao cubo. Depois dizem o seguinte: deduz a expressão t ao quadrado em função de r ao cubo, deduz esta expressão aqui, a partir da segunda lei de Newton e da lei da gravitação universal. Portanto, eles aqui estão-nos a dar uma ajuda. Estão-nos a dizer como é que nós vamos encontrar a relação entre o t ao quadrado e o r ao cubo. Nem sempre no exame nacional nós damos esta ajuda. Mas este exercício, talvez por ser um bocadinho mais complicado, e os alunos conseguirem chegar sozinhos à expressão, eles estão aqui a dar esta ajuda. Então, eu vou resolver aqui para vocês o exercício e chegar então à relação que dá, portanto, à função de t ao quadrado em função de r ao cubo. Vamos imaginar que isto é Júpiter e que temos aqui um satélite. Okay? Repara que a única força que está a ser exercida no satélite é a força gravítica. É a força gravítica. Okay? Portanto, eu vou pôr aqui força gravítica. Então, eu posso dizer que a força resultante no satélite é a força gravítica. Repara que já estou aqui a utilizar
a igualdade que eles me estão a dizer. A partir da segunda lei de Newton, força resultante igual à massa vezes a aceleração. Lei da gravitação universal. G, M de Júpiter sobre o raio da órbita ao quadrado. Vamos ver isto. Então, a força resultante é a massa vezes a aceleração e a lei da gravitação universal diz-nos que a força gravítica é G, massa do satélite, massa de Júpiter sobre o raio da órbita ao quadrado. Agora, olha o seguinte. Esta massa é a massa do satélite, ok? Posso cortar. E fico com a aceleração igual a G, massa de Júpiter sobre o raio da órbita ao quadrado. Mas esta aceleração é uma aceleração centrípeta, porque estamos aqui no movimento circular uniforme. E a aceleração centrípeta também é igual, por aqui para a direita, que é para ter espaço, a W ao quadrado R. Mas o W, que é a velocidade angular, é 2π sobre t. Então fico com 2π sobre t ao quadrado vezes R igual a G, massa de Júpiter sobre o raio da órbita ao quadrado. Então repara que o exercício já está feito, porque aqui do lado esquerdo vai aparecer o t ao quadrado. E se este R saltar aqui para o lado direito a dividir, vai aparecer o R ao cubo. Então, agora, escrevo esta equação aqui em ordem ao t ao quadrado e repara que eu vou chegar à expressão t ao quadrado, em que t é o período da órbita, está bem? Há aqui coisas que eu estou... Portanto, não estou a ir ao detalhe, está bem? Que também não é o objetivo da aula 2. T ao quadrado vai ser igual a quê? A 4π ao quadrado sobre G mj raio da órbita ao cubo. Então, a partir deste momento, eu escrevi a minha equação y igual a mx, em que o y é t ao quadrado e o x é o raio ao cubo. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou à calculadora, vou colocar na coluna, na primeira coluna, sempre, atenção a isto, na primeira coluna colocas sempre os valores de x. E a segunda coluna na calculadora são sempre os valores de y. Okay? O que eu vou fazer é o seguinte, então. Vou à calculadora. Marcar estes 4 pontos. E vou pedir à calculadora que me trace a reta que melhor se ajusta a estes 4 pontos. A calculadora vai-me dar a equação desta reta. Vai-me dizer, olha, Diogo, esta reta vai ter equação y igual a mx mais b. Vai-me dar o valor do m e vai-me dar o valor do b. Não expliquei, mas é óbvio que aqui no eixo dos y está o t ao quadrado, nos eixos do x, das abscissas, está o r ao cubo. Mas a partir do momento em que a calculadora me dá a equação y igual a mx mais b, eu já sei o valor do m. Se eu já sei o valor do m, então já sei o valor de 4π ao quadrado sobre G massa de Júpiter. Então se eu já sei o valor de 4π ao quadrado sobre G massa de Júpiter, consigo saber a massa de Júpiter, porque 4 é uma constante, π é uma constante e G é a lei da gravitação universal, que é uma constante. Então é isso que eu vos vou mostrar agora como é que se faz na calculadora. Então, vocês, eu estou a usar aqui a calculadora a Texas tem 84 Plus, ok? Não tenho aqui agora a Casio, a FX chega a 50, mas pronto, se for preciso também explico como é que se faz na Casio. Portanto, vocês, eu vou por aqui na parte dos cálculos, ok? Vocês começam por carregar aqui em Stat, vem aqui a Edit, ok? E a partir deste momento vocês têm aqui uma tabela onde vocês na linha 1, no L1, na coluna 1, vão pôr os valores de x. Ok? Reparem que eu já os coloquei. Isto depois foi a calculadora que aproximou e depois a notação científica. Também eu coloquei os valores tal qual como estão aqui.
Na linha 2, portanto, vocês põem os valores de y, e depois o que vocês vão fazer é o seguinte. Voltam aqui a stat. Se quiserem ver o gráfico da função, podem fazer aqui. Vêm aqui, fazem second y para vir a stat plot. Colocam aqui plot 1. O plot 1 colocam 1. E podem ver o gráfico da função. Aqui está. Mais uma vez, vos digo, já volto a dizer que eu não consegui arranjar aqui uma janela muito boa para ver os 4 pontos, mas aqui dá para ver os 3. Penso que pelo menos 3 pontos se conseguem ver aqui. Depois, o que é que é importante? Isto é só uma parte, vocês não precisam de ver o gráfico da função. O que é preciso é, depois de eu vir aqui ao stat, marcar, então, os 4 pontos x e y, não é? Os quatro pontos. Precisam de vir aqui novamente ao stat, vêm a calcular, aqui ao calc, e vêm aqui ao número 8. E pedem para traçar a reta de regressão linear ax mais b. Pedem para calcular, e aqui está. Ela está calculada. Pronto, mais uma vez vos digo, aqui está a dar o A como ordenada na origem e o B como declive da reta. Portanto, eu a partir deste momento já posso vir aqui em cima e dizer o quê? Que vai ficar t ao quadrado, ou que o declive desta reta, que o G, se calhar é mais fácil de explicar assim, que 4π ao quadrado sobre G mj vai ser nada mais, nada menos do que 3,119 vezes 10 elevado a menos 16. Então, a partir deste momento, vocês têm uma equação como incógnita, que era aquilo que eu vos estava a explicar, e podem determinar a massa de Júpiter. Fica fácil. Então, eu de seguida... O que é que eu fiz aqui? Ok. Eu de seguida trouxe-vos aqui, então, os critérios de classificação para vocês verem como é que depois é feita a cotação em função daquilo que vocês escrevem. Portanto, o exercício valeria 10 pontos. Deduzir a expressão t ao quadrado 4π ao quadrado sobre Q, massa de Júpiter em rho cubo, valeria 3 pontos. Okay? Repara que eu fiz isso aqui. Está aqui feito. Portanto, aqui eu teria 3 pontinhos. Escrever t ao quadrado como 3,119 vezes 10 elevado a menos 16 r ao cubo foi o valor que eu encontrei. E depois, a partir deste momento, já fica fácil de calcular a massa de Júpiter, que é 1,90 vezes 10 elevado a 27. Agora queria-vos chamar a atenção de uma coisa. Será que mesmo que eu não conseguisse resolver o exercício, eu não conseguiria vir aqui buscar alguns pontinhos? Conseguia. Porque assim, mesmo que eu não consiga fazer a dedução desta equação aqui, eu facilmente, eles dizem-me no enunciado que o t ao quadrado vem em função do r ao cubo. Então vocês façam aquilo que ponham na calculadora, na coluna 1, o r ao cubo, na coluna 2, o t ao quadrado, e cheguem a esta equação. Ok? Pelo menos 3 pontos têm. Isto vocês conseguem chegar. Depois, saber que a partir daqui vocês conseguem ir buscar a massa de Júpiter, porque isto é igual a 4π ao quadrado de mj, talvez seja mais complicado, podem não conseguir fazer. Mas estes 3 pontos são sempre garantidos, pelo menos neste exercício eram garantidos, ficariam fáceis de obter. Pronto, Sara, eu penso que era isto. Não sei se há alguma questão, alguma dúvida. Eu gostaria de saber realmente se há alguma questão. Podem dizer no chat, se faz favor. Bom, parece que, de momento, não temos ninguém. Não sei o que é que se está a visualizar. Podes-me devolver a... Está-se a visualizar o meu computador. Vou parar. Mas espera aí, alguém disse alguma coisa no chat. Pois. A Margarida Não entendeu entendi perfeitamente. E depois está aqui alguém que diz por enquanto não. Por enquanto não, se calhar Precisas ser ainda um não bocadinho começou a mais estudar. específica. Sim, Margarida, podes especificar um bocadinho mais? Qual foi a Não, tua... a Margarida entendeu. A outra pessoa... Ok, exato. Sim, por enquanto não, porque ainda não estudou o suficiente para ter dúvidas. Diz lá se foi isso. Provavelmente foi. Pronto, Ok. Sara. Muito Se calhar obrigada, vou passar a bola. Diogo.
Está Sim, bem? sim. Vamos lá Vou continuar com o interromper o jogo. compartilhamento. Aqui, partilha de ecrã. Certo. Hum, Queria agradecer ao Diogo, por esta breve explicação e participação Nada, Sara, no obrigado, nosso, eu. no nosso evento. Queria lembrar-vos que realmente este foi um bónus. Olha, qual é o melhor manual ou livro para os exercícios para o exame? De Lembras Físico-Química. algum? Sim, sim. Então, já é o tema. Tens dois. Tens o livro do IAV e depois tens outro. Este aqui, não sei se está para ver. Não dá para ver. Então, queres apontar? Aponta aí. Um é o livro do IAV. Está bem? IAV, tenho aqui os dois, mas dou-te o Escreve link no do que é chat, se calhar tu, para Não, ficar não, eu para toda a digo, gente. acho que dá para escrever. IAV, Física e Química A. Portanto, isto são só questões de exames nacionais e testes intermédios. Vocês têm estes livros do IAV, de matemática, física e química, têm de biologia. Pronto, desde eu sei que tenho da parte, devem ter também de português, provavelmente, de filosofia. Mas pelo menos de matemática, física, química e biologia vocês têm o livro do IAV. Isto são compilações de exercícios de exames nacionais anteriores, exames nacionais e testes intermédios com resolução. E depois, para quem quer ter 20, há um livro muito bom, que se chama Problemas de Física e Química, da Editorial Presença, que é também conhecido como o livro do chinês, porque um dos autores é chinês. Está bem? Este livro é bastante interessante para quem quer ter uma boa nota. Se querem um livro de exercícios, que também tem as revoluções, que vá de encontro ao tipo de perguntas que saem no Exame Nacional, este é o melhor. Este é o melhor livro. Portanto, estes dois livros, na minha opinião, são melhores do que aqueles livros de preparação da Porta Editora e da Arial. Portanto, se tiverem que comprar um livro de preparação para exames, comprem estes dois. Conseguiste apontar? Nada. Mais alguma pergunta? Aproveitem. Vocês não são muitas, Tens? podem fazer muitas perguntas. Não? Ok. Pronto. Tá bom. Eu queria então Se for agradecer. preciso de alguma coisa, perguntas à Sara depois. Exato. Vocês têm o Eu contacto da Sara, faço penso eu. chegar, eu faço Rosa, e eu chegar depois. depois as mensagens, e pode ser que o Diogo até responda no Discord, não é? Então eu queria explicar-vos que hoje a aula vai ser um bocadinho mais curta, porque foi uma aula de bónus que o Diogo quis um, ceder e dar-nos. Amanhã é a aula principal desta Olha, série. ó Sara, já agora tens enviado desafios, posso lançar o desafio que é eles fazerem o exercício, o último exercício do exame 2022, primeira fase, que é um exercício de reta de regressão linear, Ok, para uh, praticarem. para eles praticarem e verem se conseguem fazer. Portanto, exame 2022, primeira fase, foi o exame do ano passado, o último exercício, acho que ou é o 6 ou é o 7, eu acho que é o exercício 7. É um exercício de reta de regressão linear, que incide sobre a matéria energia e fenómenos elétricos. Portanto, tem a ver com tensões, intensidades de corrente, mas é um exercício de reta de regressão linear. Portanto, fica a minha sugestão no desafio. Bom, muito obrigada. E então, para vos lembrar que este desafio vocês têm muito pouco tempo a fazer, é já para amanhã. Amanhã vocês precisam mesmo de estar presencialmente às 20 horas para a Masterclass. É a aula mais importante delas todas. Vai ser também um pouco mais longa do que têm sido as aulas. Eu tentei apertar o conteúdo, mas é tanta coisa que nós não queríamos deixar de vos passar essa informação preciosa. Então acabamos de fazer uma aula um pouco mais longa do que as anteriores, mas vai valer a pena com certeza. O que vos pedia era que divulgassem o acesso podem até assistir ao mesmo tempo com amigos, podem convidar os vossos pais, era muito bom, é um evento que é aberto a todos, não é excessivamente técnico, os vossos pais também vão perceber aquilo que vocês têm de passar nesta fase para terem uma nota realmente muito boa, que vocês
preciso desejam ter. E, portanto, são muito bem-vindos e convidados para estarem presentes de forma síncrona amanhã às 20 horas. Portanto, queria despedir, agradecendo novamente ao Diogo e agradecendo a quem esteve presente hoje. Obrigado. E a quem vai ver em diferido. Nós sabemos perfeitamente, já tivemos quase 200 visualizações dos nossos vídeos e, portanto, neste momento, não é? E, portanto, nós sabemos que vocês os estão a ver, mas não estão a participar em tempo real, o que é uma pena, porque esta interação, nós podemos tirar as vossas dúvidas, de podermos ajudar-vos mais concretamente, é uma coisa que se perde. Nós temos pena, estamos aqui disponíveis para vocês, está bem? Então, amanhã contamos convosco em tempo real, vamos lá fazer um esforço, só um dia, às 20 horas. Masterclass, vencer o Exame Nacional de Biologia e Geologia. Contamos contigo. Bons estudos.